Hora de Esporte. O programa que fala tudo de todos os esportes. Apresentação, Lucas Neto e produção é Hora de Esporte. Ali Reginaldo falhou, dormiu no ponto, Fagner bateu a carteira, Romero rola atrás ali, atenção na direção do Maicon, voltou de novo para Fagner, passou para cima da bola, deixou o Reginaldo, tá perdidinho no lance, na entrada da área, Jadson bateu, é gol do título! Explode de vez! Explode de vez! Abrace seu amigo! Abrace seu amigo! Porque o Corinthians é campeão brasileiro de futebol! O Corinthians é hepta! O Corinthians é hepta! O Corinthians faz história! O Corinthians é hepta com Jadson! Sem freio, Jadson! O time do povo, o time do Parque Santo Guerreiro, agora sim, definitivamente, é campeão brasileiro, Albergaria! Trianon AM. No buco-bufo do caterefofo, sem escateripapo, tem ziriguidum. Tem teleco-teco. Tem borogodó. Tem balaco-baco. E tem eu, Sargenteri, paco tiquitum gurucutum, que é tiquitum, querequeteco tiquitum, tiquitaco tiquitum, tiquitacarocutum, ticutum, 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 curucutum. E tem mulata, é claro. Tem futebol. E Lucas Neto especial. É o futebol visto por dentro, aqui na Trianon. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians! Muito bom dia! 6h57, 16 de novembro de 2017, começando mais um É Hora de Esporte com o Corinthians, heptacampeão brasileiro. Parabéns, fiel torcida, parabéns, torcedor corintiano. Foi praticamente de ponta a ponta, desde a quinta rodada, e o Corinthians, de forma merecida, é campeão brasileiro, heptacampeão o Corinthians. Nós começamos ouvindo em grande estilo o gol do título marcado por Jadson, na voz do Enzo, do gol do Nilo Almeida, que levou todas as emoções de Corinthians 3, Fluminense 1 ontem, para o ouvinte aqui na Rede da Emoção. 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015, 2017. É Hora de Esporte especial nesta quinta-feira. Parabeniza você, torcedor corintiano, por mais uma conquista. Nós vamos para um giro comercial, mas em instantes, tudo do título. O Timão é campeão. Vem comigo aqui na Trianon. O
Onde é que está escrito que a idade tem que ser um limite para as realizações? Que mais aniversários significam menos projetos? Quem falou que sonhos têm prazo de validade? A Prevent Senior sempre acreditou que limite é a gente que faz. E criou o único plano de saúde realmente especializado para os mais vividos do país, mostrando que dá para substituir burocracia por gestão e tecnologia, provando que atendimento eficaz não tem que ser frio e distante. Inovando sempre. Porque se tem uma coisa que a idade ensina pra gente, é que limites foram feitos para serem superados. Prevent Senior, o primeiro e único plano de saúde pensado para o adulto mais. Para maiores informações, acesse preventsenior.com.br ou consulte o seu corretor. ANS 302147. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, pioneiro como sempre, criou a cooperativa Coopernap e conseguiu transformá-la numa instituição financeira. Assim, tem cartão de crédito, talão de cheque, débito automático em conta corrente, empréstimos os mais variados, inclusive o empréstimo consignado, mas com taxas bem diferenciadas, muito mais baixas que as de mercado, notadamente se comparadas às bancárias. Ampliou seu leque de serviços oferecidos, como, por exemplo, seguro de vida para associados até 85 anos de idade. Isso que você ouviu, 85 anos de idade. Seguro residência, veículos, etc. Mas, para ser sócio da cooperativa, você precisa ser sócio do sindicato. Peça informações pelo telefone 3293-7500. Vou repetir, 3293-7500. Ou passe na sede do sindicato, Rua do Carmo 171, pertinho do Poupa Tempo Sé. Você também pode obter essas informações pelos sites www.sindicatodosaposentados.org.br. Sindicato dos Aposentados é tudo junto.org.br. Ou então www.coopernap.org.br. Coopernap é com 2 Os e I no final. coopernap.org.br. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Seu passado é uma bandeira, seu presente uma lição. Figuras entre os 7h mais 2. Vamos falar do Corinthians e aqui não é hora de esporte. Na mesa de som e na técnica central Gerson Lima, na coordenação dos operadores o Serginho Souza e na gerência administrativa da Rádio Trianon Ricardo Gomes Araújo. Programa especial para falarmos tudo do Coringão que venceu o Fluminense ontem por 3-1 na Arena Corinthians em Itaquera. Chegou a 71 pontos ganhos e não pode mais ser alcançado pelo Grêmio, vice-líder da competição. O Grêmio que bateu o São Paulo ontem por 1-0, mas não alcança mais o Timão. 46.189 torcedores estiveram presentes na Arena. Primeiro título nacional da Arena Corinthians, isso porque em 2015 o Timão sacramentou a conquista em São Januário ao empatar com o Vasco. No ano de 2011, duelo no Pacaembu, na última rodada, emocionante contra o Palmeiras, 0-0. Em 2005 no Serra Dourada, após uma derrota para o Goiás na última rodada do Brasileirão. E 90, 98 e 99, 3 títulos no Morumbi. Portanto, temos 4 conquistas aí do Corinthians na era dos pontos corridos e a primeira delas na Arena Corinthians. 2 gols de Jô, que se tornou artilheiro assim do Campeonato Brasileiro até aqui com 18 gols, ultrapassou o Henrique Dourado, que ontem jogou, foi o adversário do Jô na partida contra o time do Corinthians na Arena. 18 gols tem o Jô, 17 tem o Henrique Dourado, e foi muito legal o momento
Emocionante até na partida a entrada do Danilo no segundo tempo, no lugar do próprio Jô, que saiu ovacionado pela torcida, e o Danilo, 472 dias sem atuar, depois aí fez a festa fiel, botou a faixa de capitão de forma merecida, reconhecido aí pelo técnico Fábio Carilli e também por toda a torcida corintiana. Tricampeão brasileiro Danilo pelo time do Corinthians. Corinthians que atuou diante da equipe do Fluminense com o goleiro Kaique França. Kaique França substituiu o Cássio, que veio de Londres, estava com a seleção brasileira, ficou no banco de reservas, mas o Corinthians jogou com Kaique França, Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel Camacho, Jadson entrou no intervalo, Rodriguinho, Cleison, depois Michael Romero, Jô, depois Danilo, time comandado por Fábio Carilli. Quem abriu o caminho aí para a reação do Corinthians foi o Jô. Explico por quê. O Henrique, ex-jogador do Palmeiras, zagueirão do Fluminense, fez o gol do Flu logo no primeiro minuto. Primeiro lance da partida, o Fluminense fez 1-0. O Corinthians parecia mais nervoso, tentava colocar a bola no chão, não conseguia de forma muito eficiente chegar ao ataque ao time do Fluminense, não conseguia atacar de forma tão perigosa. Foi para o segundo tempo, mas aí as coisas mudaram. Fábio Carilli conversou com o time no intervalo e a postura foi totalmente diferente. O Corinthians precisou de 3 minutinhos, só 3 minutos para virar a partida. Nós vamos ouvir o primeiro gol do jogo do time do Corinthians, do Jô, o gol de empate, o gol da reação corintiana na voz do Danilo Almeida. Vamos ouvir esse gol aí, Gerson! Jô domina, Jadson acionado na esquerda, bico da área, vai levantar, levantou, Cleison, toque de cabeça, é gol! Adivinha, torcedor, adivinha, o aniquilador, Jô, número 7, explode fiel, Jô, sem freio, Jô, é o Waze do gol, Jô, o time do Parque Santo Guerreiro empata na arena, Jô, 7 a dele, abriu um lacre, o Timão empata, 1 para o Corinthians, 1 para o Fluminense, Albergaria. Trianon AM. Belo gol do Jô, que selou a reação corintiana, um empate logo no início do segundo tempo. Jô que ontem deixou o gramado muito feliz, muito contente, não só por ter ultrapassado o Henrique Dourado, obviamente, mas pela temporada do Jô, né? Artilheiro do time da temporada, campeão paulista, campeão brasileiro, admitiu inclusive que pensa ainda em seleção, pensa em disputar a Copa do Mundo, já que ele é conhecido pelo técnico Tite e ele vai até o último instante acreditar numa convocação para retornar à seleção brasileira. Corinthians, a campanha do Timão para conquistar o heptacampeonato, 7 títulos brasileiros para o Corinthians. Para o Corinthians, 35 jogos, 21 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 48 gols marcados, é o terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro, 24 gols sofridos, tem a melhor defesa. Nós falamos do Danilo, tricampeão, falamos do Jô, artilheiro, ontem também o Romero, o paraguaio, igualou a marca de Fred Rincon como estrangeiro que mais jogou pelo Corinthians, completou 158 jogos pelo Timão, então mais uma marca expressiva. Nós dizíamos ontem já, que não é hora de esporte, que ingredientes não faltariam para transformar em emocionante essa conquista do Corinthians, como de fato se confirmou.
não teve taça, é verdade, a CBF acabou voltando atrás, conversou com o próprio Corinthians por uma questão de logística, teve o problema também dos horários, dos trens, do metrô linha 3 vermelha, Corinthians Itaquera e estação Arthur Alvim, essas estações elas fecham normalmente à 00:19. Ontem, e costumeiramente, sempre que tem jogo do Corinthians às 21h45 na Arena, essas estações ganham 11 minutos aí de fôlego, de operação, portanto, elas fecharam 00:30. Então não haveria tempo hábil para que os torcedores do Corinthians pudessem curtir, como aconteceu com o Palmeiras. Ano passado, uma festa danada no Allianz Parque, o Palmeiras foi campeão, teve a taça entregue no próprio estádio, no jogo da confirmação do título, mas aí acabam ficando mais de 1h, 1h30, até 2 horas após a conquista, e por isso a CBF e o próprio Corinthians decidiram que a taça será entregue no jogo contra o Atlético Mineiro no dia 26, portanto o jogo da festa, o jogo das faixas para o time corintiano. Corinthians campeão brasileiro de 2017, destaque aqui não é Hora de Esporte, nós vamos ouvir o comandante, o técnico Fábio Carilli, falou em entrevista coletiva, já inicialmente fazendo um desabafo sobre as críticas que recebeu assim que passou a comandar o time corintiano. Muitos desacreditaram, colocaram o Corinthians como a quarta força, de acordo com Carilli, até de forma desrespeitosa. Mas depois do título paulista, depois também da conquista agora sacramentada no Campeonato Brasileiro, Carilli se diz completamente realizado. Vamos ouvir o técnico comandante alvinegro, Fábio Carilli, campeão brasileiro aqui na Trianon. Ainda tô pensando muito nas coisas, assim, logo que acabou o jogo ali, que fez 3-1, que eu fiz questão de cumprimentar o Abel, comecei a lembrar lá de trás, cara, né? Meus amigos, que quando eu cheguei em Sertãozinho com 12 anos, minha família foi pra lá, que eu nasci aqui em São Paulo, depois com 19 anos, ter que tomar uma decisão, continuar trabalhando ou seguir no futebol, né? Minha mãe não, que eu ajudava em casa, meu pai vai, enfim. É emocionante demais e passa um filme, cara. Passa um filme. Fiz questão de dividir. Meus amigos estão tudo aí atrás, meu pai chegando aí agora. E muito feliz. A questão do questionamento aí, eu sempre falei isso, eu vi com uma naturalidade muito grande, né? No começo, a desconfiança. Fábio não entende nada de futebol. Recebi um vídeo hoje que me deixou muito chateado em relação a isso, do começo do ano, que eu vou encontrar esse cara ainda para falar com ele, que vocês sabem que quando eu não gosto eu chamo de lado ali para conversar, que vai durar 3 jogos, um desrespeito enorme, primeiro com o ser humano, né? Não respeitam. Estou muito ciente do que eu estou falando. Não respeitam, sabe? Te pregam ali na parede e começam a te jogar pedra sem saber. E são burros ainda, né? Porque nem espera começar o ano. Espera. Dá 1 mês, 2 meses para cornetar, para falar mal. Não. Como ninguém acreditava. Ninguém não, desculpa. Como a maioria não acreditava, era muito fácil jogar porque era certeza de que as coisas não aconteciam. Enfim, fortaleci muito com isso. Foi uma faculdade esse ano para mim, vivendo todos os momentos de incerteza, conquistando campeonatos, né? A dificuldade que é ganhar um campeonato paulista. Depois vem um brasileiro, ainda com desconfiança. Enfim, muito contente, um ano de aprendizado aí que não tem como esquecer e independente do que for acontecer ali na frente, eu saio muito fortalecido desse ano. Fábio, tudo bem? Parabéns pelo título. Acho que quem acompanha a sua trajetória desde os tempos de auxiliar não está surpreso com o que você está colhendo agora. Então, parabéns. Eu queria voltar lá no dia 22 de dezembro, na salinha apertada de imprensa do Parque São Jorge. A gente está hoje aqui num auditório enorme. E no dia 22 de dezembro você disse: eu prometo um time com linhas próximas, muita entrega e um time organizado. Mas me parece que você entregou um pouco mais do que isso. Eu queria saber o que você conseguiu fazer no seu primeiro ano como técnico que até você se surpreendeu com o próprio desempenho. O grande mérito da comissão minha, tá?
Quero agradecer também a comissão que me acompanhou todo esse tempo. Leandro, Osmar, Fabinho, Valmir, enfim, todos. Mauri, enfim, todos. Acho que o grande mérito do meu trabalho, do trabalho dessa comissão, foi ter definido uma forma de jogar o quanto antes. Né? E repetir. Repetimos muito. Bola parada, ofensiva, defensiva. A gente chegou para o primeiro jogo contra o São Bento com 6 treinos de bola parada ofensiva e 6 treinos defensivos. Tudo muito determinado. Treinando todos. Né? Enquanto treinava o titular de um lado, os outros atletas iam para um outro gol para trabalhar. Esse foi o grande mérito nosso. Definir, repetir, padronizar. Lembro bem que eu falei, né? A minha grande preocupação quando eu fui anunciado como técnico era enfrentar vocês. Né? Estou melhorando a cada dia a questão de me comunicar em grupo. Tinha a preocupação de me comunicar com o grupo, com o clube, com os jogadores também. A experiência de 28 dias no ano passado, 6 jogos, me fortaleceu quando eles fizeram um convite para que eu fosse o treinador. Mas eu tinha muita preocupação, cara, porque muitas vezes fazem perguntas, fazem a mesma perguntas com outras palavras, eu tinha que estar muito atento. Depois eu fui me soltando e fui melhorando, né? Mas o grande mérito do trabalho, você pode ter certeza que foi ter definido a forma de jogar o quanto antes. Eu lembro bem que eu falei, um time de entrega e bem organizado, né? E ganhamos o campeonato pela organização e pela entrega dos jogadores. Carille, parabéns pelo título. Olha, a gente já tem entrevistas do Abel Braga te parabenizando, do Oswaldo Oliveira, do Zé Ricardo do Vasco, ou seja, técnicos experientes e técnicos da nova geração reconhecendo o teu trabalho. Você imaginava que esse reconhecimento viria tão cedo, Carille? Qual foi o momento mais complicado para você, especialmente, dessa trajetória do título brasileiro? Pô, quem diria, né? É assim, eu já estou sendo parabenizado pelo meu trabalho, por esses profissionais, tá? Profissionais que pararam já ou que continuam trabalhando, independente do título. Independente do título, recebo ligações, recebo mensagens, aonde encontra, até quando perdeu, que a gente jogou bem contra a Ponte lá, o Eduardo, pô, vocês não mereciam esse resultado, né? Pelo que sua equipe fez. Enfim, Renato Gaúcho, que falou muita coisa de despencar, mas as 2 vezes que eu encontrei, deu uma atenção muito grande. Então já estou sendo parabenizado por esses profissionais, independente do título. Né? São pessoas que eu tenho contato, quero aumentar, já falei, quero criar mesmo um círculo de amizade entre nós, ainda que eu vejo nossos técnicos muito afastados, muito, cada um para o seu lado, enquanto lá na Europa eu vejo que 2, 3 vezes por ano eles se juntam lá e falam sobre futebol, discutem, né? Tá melhorando aqui, mas tem muito que melhorar e eu quero ser um dos pioneiros, quero fazer parte disso. Só tenho que agradecer, cara, a cada um deles. Muito se falou da geração nova, a gente não pode esquecer, tá? Que pro bem do futebol que fiquem os melhores, independente da idade. Tá? Esses caras aí tem muito para acrescentar ainda. Vanderlei foi lá e deu uma cara pro esporte. Abel, falar o que desses caras aí? Desses profissionais, e daqui um pouquinho começou a falar só dos jovens. Não. Pro bem do nosso futebol, independente de idade, que fiquem os melhores. Carille, à sua direita aqui, primeiro parabéns pelo título do Campeonato Brasileiro, né? 2 títulos na sua primeira temporada como treinador, de fato, é uma coisa muito relevante. E agora o futuro, né? O Corinthians tem até o fim do ano, imagino que seja complicado, né, para administrar esses últimos dias, as últimas semanas dessa temporada de 2017. Como que você pretende fazer isso? Vai manter a equipe titular também para jogar os próximos jogos? E no próximo ano, como que você vê? Tem Libertadores da América, o que você já planeja daqui para frente, que a festa vai acontecer, mas depois já tem que trabalhar, tem poucos dias, né, para curtir esse título do Brasileirão? Pô, cara, complicado trabalhar até o fim? Não vai ser, cara. Rachão todos os dias. Vou cobrar o que dos caras? O que eu tinha que cobrar eu já cobrei, gente. Chega, né? Tá próximo deles ali, quem vai jogar não sei. Não parei para pensar nisso. A gente segue a programação até domingo do mesmo jeito. Depois da semana que vem, segunda e terça de folga. Cara, pode ter certeza, não vai ser complicado. Não vai. Complicado se tivesse que chegar contra o Sport lá e precisando de ponto para ser campeão. Carille, ainda à sua direita, primeiro parabéns pelo título, não podia ser diferente. E eu te pergunto o seguinte,
Carille, assim como o Corinthians, começou o ano com uma aposta. Já podemos cravar que hoje o técnico Fábio Carille é uma realidade. E eu já emendo mais uma. Você agradeceu a todos, a sua comissão técnica, atletas, a todo mundo. Mas hoje a gente teve o privilégio de conversar com o seu pai, o seu Joaquim, a dona Wanda, e eles falaram muito de você. Eu queria saber que, claro, você já deu o seu recado para a Fel Corintiana. Que tipo de recado que você pode dar para a sua família, que tanto te apoiou quando pouca gente acreditava no seu trabalho? Eu acredito que antes do Campeonato Paulista, antes do título, né, por tudo que eu ouvi de profissionais, até diretores de outras equipes, que a gente tem umas conversas aí entre nós, eu sei que eu já estava no mercado pela questão da organização, todos elogiando muito. Né? Aí, por isso que eu falo, muitas vezes alguns da imprensa, para cravar alguma coisa, título. Eu sei que título tem um peso grande, eu sei que a partir de hoje vão me olhar de outra forma. Né? Tem vários técnicos aí, que eu acredito que não tem um título brasileiro ainda, né? E pô, eu no meu primeiro ano já tenho título brasileiro. Então eu sei que mudou muito, sei que vão me olhar de uma forma maior ainda, né? Mas desde o Campeonato Paulista eu sei que eu já estava no mercado, vamos dizer assim. Minha família é tudo, cara. Né? Minha família é tudo. Esses últimos meses aí falando muito pouco com eles, né? Porque eu sei que eles ficam nervosos. E muitas vezes fala alguma coisa que te deixa mais preocupado ainda, né? Então falei muito pouco com eles, né? Mas agora em dezembro vamos estar junto lá para passar uns dias aí ótimos e comemorar bastante esse título. E pegando carona nisso, Fábio, queria que você falasse como que você acha que o seu Joaquim, a dona Wanda, que o teu filho, tua esposa, que a tua família está te vendo a partir de agora. Claro que eles te conhecem fora do meio do futebol, isso não vai mudar. Agora, você acha que você está dando um orgulho a mais para eles? Sim, cara. É um orgulho, sim. Minha forma de ser, assim, sempre ela foi exemplar, entendeu? Então, tenho aqui 13 amigos aqui, ó. 13 amigos, tudo perto, mais ou menos, da minha idade. Né? Tem palmeirense aí, tem São Paulino, tem santista. Então, tudo aí. Né? Falaram que torceram pro Corinthians hoje, eu acredito. Né? Amigos mesmo do coração, né? A gente fica distante, a gente tem um grupo de zap ali, de WhatsApp, e leio tudo que esses caras colocam, foto, dá uma saudade assim, porque foram anos e anos assim juntos, né? Convivendo, jogos regionais, jogos abertos, torneios em Sertãozinho, né? Então, e meu pai que está aqui na frente, tem que se sentir orgulhoso sim, e eu também tenho muito carinho por eles, pode ter certeza, não só por eles, e por tudo. Eu lembro de tudo que aconteceu em Sertãozinho, Dino Pontes, que me deu o primeiro trabalho com 12 anos, já trabalhando no comércio, enfim. Se for falar de um por um aqui, a gente fica até amanhã e vai ficar nome para trás ainda. Carille, parabéns pela conquista. Dizem que o grupo, né, é o espelho do comandante, né? E a gente notou que você foi muito elogiado, não só pela parte tática, que já citaram aqui, mas pela gestão de pessoas. Eu vou pegar um exemplo aqui, o Jô. É um jogador que saiu, ele veio para o Corinthians muito contestado. O Corinthians apostou na contratação dele. Claro que tem muito da fatia dele, da responsabilidade que ele adquiriu, mas hoje ver esse jogador marcando 2 gols decisivos, na tua opinião, ele é a cara dessa conquista do Corinthians? Essa volta por cima e essa gestão de grupo? A questão de gestão de grupo, assim, ela é clara. Estou completando agora 9 anos de Corinthians, né? Mas 60%, 70% do sucesso de uma equipe, você pode ter certeza que é a gestão, cara. Não adianta você ter bons trabalhos no campo e não tiver um ambiente legal ali. Né? Então falei na última coletiva, as mesmas coisas que eu explico para o Jô, explico para o Casim e explico para o Carlinhos. As mesmas coisas que o Cássio sabe, o Walter sabe, Kaique sabe, Matheus sabe. Então, tratando todos iguais, dando os mesmos trabalhos, as mesmas ideias, porque Kaique, terceiro, quarto goleiro, não sei, precisou entrar no jogo. E se ele não está trabalhado, se ele não está sabendo o que tem que fazer. Então, pode ter certeza que 60%, 70% do sucesso de um clube, já ouvi falar que até empresas também, tá, vem da gestão. Né? Tudo que eu ouvi sobre esse cara, eu no meu primeiro ano como técnico, tive muita preocupação no começo do ano. Já falei isso várias vezes, das informações que eu busquei em Porto Alegre e Belo Horizonte. O que estão arrumando para mim, imaginei. Será que já deram entrada no contrato desse homem? Voltar atrás? Mas desde a Flórida, cara, muito positivo. Positivo demais, ajudando, trabalhando, buscando. Sofreu muito no início, porque eram 6, 7 meses sem jogar.
E a gente sabe o quanto que é ruim para um profissional ficar tanto tempo assim sem jogar. Mas ele é a cara desse grupo, cara. Não sou eu, não. Tá? Ele é a cara desse grupo aí, porque... Que cara positiva. Mano. E lembro quando eu fui tirar ele do time depois do jogo... Acho que contra o Santo André... Que eu pus o Casim faz jogo... Foi o que mais falou no vestiário, cara. O que mais falou. Aí foi se mostrando, sabe? O grupo foi se mostrando, um correndo pelo outro. Falo muito pouco com eles. Final de oração, assim, para uma partida. Deixo eles falar. Já falei demais até a pré-eleição. Né? Então, muito orgulhoso, assim, por ter esse grupo trabalhando comigo. 7h24, o técnico Fábio Carilli falou aqui na Trianon, mas daqui a pouco ele volta, vai falar mais e vai falar principalmente de Palmeiras e Corinthians. O que o derby esse ano representa para a nação corintiana e ajudou na conquista não só do Campeonato Paulista, como também do heptacampeonato brasileiro. Girou 7h25, vamos para um giro comercial, voltamos em seguida aqui no É Hora de Esporte. A farmácia de manipulação Galo de Ouro é a mais procurada pela classe médica e por seus clientes pela sua qualidade e honestidade na elaboração e manipulação de produtos nacionais importados. Torne-se um cliente Galo de Ouro. Rua dos Timbiras, 601, São Paulo. Telefone 3222-2235. E Avenida Marechal Tito, 159, São Miguel Paulista. Telefone 2297-4647. Para mais informações, acesse nosso site www.farmaciagalodeouro.com.br. Tomazini Alfaiate, o craque dos alfaiates, o alfaiate dos craques. Terno sob medida para você manter a sua elegância. Conjuntos sociais, blazers, calças, camisas esportes, sociais, acessórios que complementam a sua elegância. O ateliê do Tomazini fica na rua Olavo Egídio, 781, em Santana. E o telefone é o 2979-9886. 2979-9886. Na Noivas e Noivos, locação de roupas para festas, casamentos, a roupa dos noivos e dos padrinhos são roupas com assinatura do Tomazini. Na Noivas e Noivos, você pode contratar o carro para o casamento, as filmagens e fotos da cerimônia e da festa. Noivas e Noivos, Rua Conselheiro Saraiva, 319 em Santana, telefone 2976-6821. 2976-6821. A Romag Veículos é uma das mais tradicionais lojas de automóveis da capital. Fica na Avenida Professor Luiz Inácio Anhanha-Melo, 4194, Zona Leste de São Paulo. Telefone 2346-5656. 2346-5656. E a Romag Veículos está comemorando 35 anos e leva a festa até o final do ano. E quem ganha o presente é você. Taxas a partir de 0,99% ao mês. Primeira parcela para 45 dias. O carro que você quer, do jeitinho que você quer e imagina, está lá na Romag Veículos. Se não estiver, você fala com o Jairo Romagnoli, fala com os filhos dele, o Tiago e o Diego, que eles vão arrumar o carro que você quer. Romag Veículos, 35 anos de tradição, cortesia, eficiência e credibilidade no mercado de automóveis aqui de São Paulo. 7h27, vamos falar do Corinthians um pouco mais, não é hora de esporte, porque o Timão é heptacampeão brasileiro. Aqui você nos ouve pelo AM 740 da Rádio Trianon, pelo aplicativo de rádios Tunin, é só colocar na busca Rádio Trianon que você confere toda a nossa programação aqui no AM 740, então, pro Tunin, pro smartphone, pro tablet também, pelo www.radiotrianon.com.br e AM 810 para toda a Baixada Santista. Vamos ouvir um pouco mais do técnico Fábio Carilli, ele vai falar principalmente sobre os clássicos e os derbys. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, dois deles, em especial, fizeram a cabeça do torcedor corintiano. Confirmaram o Corinthians como um time vencedor, postulante a título e, lógico, posteriormente vencedor. No Campeonato Paulista, havia desconfiança, mas deu o Corinthians. No Brasileirão, o Palmeiras poderia chegar a alcançar, até se aproximar, pontinhos que foram de 17 pontos, a diferença de 17 poderia cair para 2, e o Corinthians também venceu, superando a adversidade. Fábio Carilli relembra.
Alguns de vocês trazem matérias ou comentam, né, que internet, que a gente vê alguma coisa ou recebe alguma matéria dizendo que clássicos é um campeonato à parte, né? Escutei isso várias vezes. Quantos clássicos foram no ano? 13? 7 vitórias, 5 empates e 1 derrota, né? Acho que a maior média, acho que só perde um ano, né? Maior média, pô, é brincadeira, cara. Foi uma... Todo mundo começou a olhar diferente depois do primeiro jogo contra o Palmeiras aqui, como foi aquela vitória. Expulsão do Gabriel, jogar com um a menos contra uma equipe qualificada do Palmeiras. Depois vieram vários clássicos, acho que só contra o São Paulo foram 6, contando com a Flórida. Depois vem o último jogo agora contra o Palmeiras, né, em cima de uma pressão dos maus resultados que nós tivemos. Uma derrota para o Palmeiras naquele momento ali ia para 2 pontos e o campeonato ia só se decidir mesmo, acho que na última rodada, se acontece uma derrota para o Palmeiras. A equipe se comportou muito bem, teve personalidade para fazer um jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Um jogo pegado, jogo de clássico mesmo, aí fazendo o resultado no primeiro tempo. É uma equipe, cara, que pode ter suas deficiências, vocês podem procurar um monte de coisa, e que tem defeito sim, não é porque ganha que está tudo certo, mas assim, é uma equipe com muita personalidade. Para jogar em time grande tem que ter personalidade, né? Não pode escutar um grito da arquibancada e já não querer mais a bola, né? Então é uma equipe que se comportou muito bem, principalmente nos momentos grandes, nos jogos grandes. Carille, parabéns aqui. Sobre o jogo de hoje, o time saiu perdendo no primeiro tempo de 1-0, no segundo tempo mudou de atitude. O que você falou no vestiário para a equipe para ter essa mudança, além da tática que foi saindo lá do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1? A expectativa muitas vezes ela te atrapalha, né? E você vem para um jogo, a primeira bola parada do adversário faz 1-0. Eu achei que estava querendo falar com os meus jogadores aí, mas não estava conseguindo pelo barulho da torcida, normal. A gente começou a acelerar demais, começou a só jogar para frente. E futebol, a mudança de corredor, sair de um lado, terminar no outro, fazer a defesa adversária balançar, ela é muito importante, né? Mas mesmo assim, criamos oportunidades. Teve uma bola que o João não chegou, que eu me lembro, essa daí foi a mais clara, assim, questão de time. E o segundo tempo você vem 5 minutos, 2-1, é isso? Quanto? 3 minutos? É coisa de Corinthians, né? É coisa de Corinthians, cara. Corinthians acontecem umas coisas que não dá pra entender, né? De repente muda e você fica com vontade de voltar no sistema, porque você faz o resultado 2-1 e sabendo que a vitória te dá o título, põe um segundo volante, tira mas a equipe se comportando bem, acabei deixando mais até o final, né? O Cleison voltou a sentir cansaço no final e acabei colocando o time que mais jogou dentro de campo, né? Com Gabriel, Maicon, Rodriguinho por dentro, Jadson e Romero com o Jô, e depois no final aí premiando o Danilo, que tá, só eu sei a luta desse cara aí para voltar, né? Foi uma contusão aí que ela não foi fácil não. Carille, aqui à sua direita. Parabéns, Carille. O Zupac falava daquela sua apresentação lá na salinha do Parque São Jorge, a gente estava lá, né? E hoje você vem aqui depois da conquista do segundo título. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que você aprendeu agora, né, que você pode lembrar, que você aprendeu de lá para cá com a conquista de 2 títulos, né? Qual foi o grande aprendizado que você teve? E durante sua entrevista coletiva você dizia que ainda tem um objetivo. Aí a gente começa a pensar aqui. Eu estou entendendo o seguinte, que falta de todos os times do campeonato, o Corinthians vencer o Flamengo. Seria mais uma marca, que é o seu adversário. Não sei se é isso, e se isso também pode ser importante para coroar esse título. Não é, porque esse jogo é domingo, eu só vou falar semana que vem, né? Não é. Fazer vocês quebrarem bem a cabeça. Muito trabalho e seguir as minhas convicções. Muito trabalho e seguir as minhas convicções. Para o ano que vem, sei que vão ter algumas mudanças. E nessas minhas férias eu já vou começar a ver, com o elenco que eu vou ter para o ano que vem, a melhor forma para aquele time jogar e eu começar a trabalhar o quanto. Primeiro treino com bola já vai ser direcionado para uma ideia de jogo, né? Então é trabalho e convicção. Carille, boa noite. Nas primeiras coletivas do ano, acho que até a metade do ano você falava muito do Tite. Em toda coletiva te perguntavam da relação, de ser aprendiz, enfim. E de uns tempos para cá esse assunto morreu nas suas coletivas. Eu queria saber, você tem mantido contato com ele, como tem sido, e a participação mesmo que indireta dele nesse seu sucesso no primeiro ano como treinador? É que também parou as perguntas sobre isso, né?
Na verdade, quem que você se espelha? Mano, Tite, enfim. Uma coisa natural, porque foram 2 anos e meio com o Mano e um pouco mais de 5 anos com o Tite, né? Sim, falo sempre com ele, cara. Muito pouco sobre futebol, muito pouco. Mesmo porque se eu perguntar, ele vai falar, para dar uma resposta dessa tem que estar vivendo o dia a dia. Hoje o grupo é muito diferente do que ele pegou aqui no Corinthians, né? Mas tenho contato com ele sim, mas muito pouco falamos sobre futebol. E a questão de falar, não tem problema nenhum em falar disso, né? Porque é uma verdade, quem acompanha o dia a dia vê que os trabalhos são os mesmos, são parecidos, né? Que realmente as perguntas pararam sobre isso, começaram a falar mais do Fábio Carille, criar um nome, né? Ficando mais forte nisso. Mas o contato com ele aí sempre tem. Fábio, boa noite, parabéns pela conquista. Queria que você falasse pra gente um pouquinho mais a respeito do Danilo. Se durante essa semana, esses últimos dias, você já planejava realmente colocá-lo dependendo da situação do jogo? E como é que foi essa volta? Como é que foram esses momentos que antecederam essa entrada dele em campo? Por tudo que você falou que ele viveu, por tudo que você acompanha de perto essa luta do Danilo. Estou com vontade de colocar o Danilo já há muito tempo, cara. Há muito tempo, mas os resultados não estavam ajudando para isso. Só vejo ele jogar como 9, como centroavante. Você tem o Jô bem demais. Sabia que o Casim não ia aguentar o jogo passado e no final ali ele teve câimbra, mas já não tinha mais substituição, mas aí o jogo ficou 1-0, sai o Cleison, precisava de um jogador de transição, não deu para colocar o Danilo, mas já tem muito tempo, cara, que eu tô querendo colocar, porque é um cara exemplar demais, né? Demais, não reclama de nada, trabalha muito, né? Foi uma lesão que não foi fácil, né? Não foi fácil. Mas vamos ver esses últimos jogos aí, se a gente consegue. Não parei para pensar ainda, mas temos 3 jogos aí. Bem provável que eu coloque esse grupo aí para dar uma rodada. Carille, boa noite, que é o Centro. Você dizia que seria normal uma oscilação do Corinthians no segundo turno, como o Corinthians realmente de fato oscilou. Mas o que aconteceu para depois do jogo contra a Ponte Preta, o time engatar 4 vitórias seguidas, conquistar o título hoje? Teve uma mudança significativa para que o time voltasse a jogar aquele bom futebol e engatasse 4 vitórias seguidas? O futebol, a porcentagem é bem alta, depois eu até posso passar para vocês. O time que sai na frente, acho que tem mais de 70% de chance de ganhar. Infelizmente a gente deixou de sair na frente no segundo turno. O primeiro turno só teve um jogo, que foi contra o Atlético Paranaense em casa, que a gente saiu perdendo. O restante todos sempre à frente, e isso faz a diferença. Então teve jogos que a gente criou oportunidades, não fez, o adversário fez e ficou aquele jogo amarrado, né? Se eu não me engano, depois eu, até por curiosidade, acho que são mais de 70% da equipe que sai na frente vence. E a gente deixou, né, disso fazer, o adversário fazendo gol, se trancando bem, né, a gente tendo dificuldade. Mas assim, falando de rendimento, vou falar só de 2 jogos para que vocês vejam como eu penso. Vitória e Atlético Goianiense, 2 derrotas que nós tivemos em casa. Saí muito chateado e triste pelo desempenho contra o Vitória. A gente não merecia ganhar em nenhum momento. Contra o Atlético, sai triste pelo resultado, né? E muito feliz pelo desempenho. É assim que eu tenho que ver futebol. Muitas vezes ganhamos o jogo, já aconteceu isso daí no vestiário. Ganhamos, mas precisava ter sido mais. Perdemos, mas jogamos muito. Eu tenho que ser verdadeiro com os meus atletas, né? Então eu não posso questioná-los, não posso cobrá-los em cima de resultado, e sim sempre em cima de desempenho. Carille, boa noite, bem aqui na primeira fileira. Primeiro, parabéns pelo trabalho, por ter levado o Corinthians ao título de heptacampeão brasileiro, maior campeão do século XXI. Queria te perguntar com relação ao momento em que o Corinthians estava oscilando e todo mundo dizia que o Palmeiras ia atropelar. Você chegou a temer a perda do título? E como que foi esse trabalho do emocional do Corinthians, com os jogadores do Corinthians, para encarar o grande rival e depois fazer aquela partida tão especial e o Corinthians engatar essa sequência de vitórias? Olha, o campeonato sempre teve muito aberto até a rodada passada. Quando você vem para 4 jogos, aí, 12 pontos com 10 de distância, ali, sinceramente, a gente tranquilizou. Tranquilizei mesmo. Então sempre teve muito aberto. E eu sempre venho aqui e falei, a vantagem é boa, mas não tem nada decidido, ainda vai decidir na parte final do campeonato. Eu lembro que antes do Campeonato Brasileiro eu falei, quero chegar nas 8, faltando 8 rodadas embolado com os primeiros ali. E de repente a gente disparou, né? Questão de trabalho, não mudei nada, cara. Não mudei uma vírgula. Tanto no campo como dia a dia ali. Que a resposta foi tão boa, foi tão ótima, com o Paulista e com o primeiro turno, que eu não sabia que se uma mudança naquele momento ali seria bom. Então procurei fazer as mesmas coisas,
os mesmos trabalhos, com as mesmas ideias, né, e o resultado voltou a aparecer aí nessa reta final, que foi muito importante. Este, portanto, o técnico Fábio Carilli, já campeão brasileiro. O Corinthians volta a campo no próximo domingo às 17 horas para enfrentar o Flamengo no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Vamos para um giro comercial, voltamos em seguida com mais no É Hora de Esporte. Onde é que está escrito que a idade tem que ser um limite para as realizações? Que mais aniversários significam menos projetos? Quem falou que sonhos têm prazo de validade? A Prevent Senior sempre acreditou que limite é a gente que faz. E criou o único plano de saúde realmente especializado para os mais vividos do país, mostrando que dá para substituir burocracia por gestão e tecnologia, provando que atendimento eficaz não tem que ser frio e distante. Inovando sempre. Porque se tem uma coisa que a idade ensina pra gente, é que limites foram feitos para serem superados. Prevent Senior, o primeiro e único plano de saúde pensado para o adulto mais. Para maiores informações, acesse preventsenior.com.br ou consulte o seu corretor. ANS 302147. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, pioneiro como sempre, criou a cooperativa Coopernap e conseguiu transformá-la numa instituição financeira. Assim, tem cartão de crédito, talão de cheque, débito automático em conta corrente, empréstimos os mais variados, inclusive o empréstimo consignado, mas com taxas bem diferenciadas, muito mais baixas que as de mercado, notadamente se comparadas às bancárias. Ampliou seu leque de serviços oferecidos, como, por exemplo, seguro de vida para associados até 85 anos de idade. Isso que você ouviu, 85 anos de idade. Seguro residência, veículos, etc. Mas, para ser sócio da cooperativa, você precisa ser sócio do sindicato. Peça informações pelo telefone 3293-7500. Vou repetir, 3293-7500. Ou passe na sede do sindicato, Rua do Carmo 171, pertinho do Poupa Tempo Sé. Você também pode obter essas informações pelos sites www.sindicatodosaposentados.org.br. Sindicato dos Aposentados é tudo junto.org.br. Ou então www.coopernap.org.br. Coopernap é com 2 Os e I no final. coopernap.org.br. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. E o São Paulo perdeu ontem em Porto Alegre para o Grêmio por 1-0. Quem chega com as informações do tricolor aqui não É Hora de Esporte é ela, Bia Oliveira. Alô, bom dia, Bia, tudo bem? Bom dia, Jairo, tudo bem? E bom dia aos amigos do É Hora de Esporte. Vamos ao noticiário do São Paulo Futebol Clube, que na noite desta quarta-feira foi a Porto Alegre enfrentar o Grêmio em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e viu os donos da casa abrirem o marcador e definir a partida no placar de 1-0. A equipe comandada por Dorival Júnior volta para casa sem ao menos um ponto na bagagem. Com resultados comandados por Renato Gaúcho, se firmaram na vice-liderança do torneio e chegaram aos 61 pontos ganhos. Enquanto isso, o tricolor estacionou nos 45 pontos na 11ª colocação. O Flamengo, 7º colocado, é o primeiro time classificado para a Libertadores com 50 pontos. Para enfrentar os gaúchos, Dorival Júnior mandou o time a campo com Sidão no gol, Araruna, Arboleda, Rodrigo Caio e Edmar. No meio, Jusilei, Marcos Guilherme, Petros, Hernanes, Maico Suel e na frente, Lucas Prato. No decorrer da partida, o treinador promoveu as entradas de Gilberto, Júnior Tavares e Lucas Fernandes. Bem, após o jogo, o técnico Dorival analisou tempos distintos na partida e comentou a ausência do peruano Cristian Cueva. Eu acho que foram 2 tempos distintos. No primeiro tempo, o Grêmio prevalece, joga no nosso campo de defesa praticamente,
Nós tivemos algumas oportunidades e quisemos sair com bolas mais alongadas. Isso daí não é a característica do nosso time. Todas as vezes que aconteceram esse tipo de situação, nós perdemos o controle da partida. A única coisa que eu pedi para eles no intervalo é que prestassem mais atenção nisso, que valorizassem mais a posse de bola e que aproximassem para jogar. Nós começamos a criar superioridade, tanto de um lado quanto do outro do campo. Criamos aí boas oportunidades. Invertemos totalmente a maneira de atuarmos e apenas não encontramos o gol que o Grêmio teve a capacidade e a felicidade de fazê-lo na primeira etapa. Do que aconteceu hoje, você acha que o que mais te preocupa em relação à atuação, os erros de passes, esse problema mais específico na criação, e se você concorda ou não que é o terceiro jogo que o São Paulo não vence, o terceiro jogo que o São Paulo não teve o Cueva, que ele faz uma falta ali determinante nessa criação? Olha, em criação é natural, mas mesmo sem o Cueva nós tivemos várias oportunidades de fazermos gols. Então não é por causa de um jogador. Futebol não se resume a um atleta em campo e fator decisivo, se positivo ou negativamente. Não é assim. É natural que os últimos 3 jogos, por não termos tido o resultado positivo, evidencia a falta de um atleta. Mas é um atleta. Nós não podemos pensar dessa maneira. Eu acho que o São Paulo já jogou outras partidas sem Cueva, jogou muitas partidas com Cueva e tem que saber atuar dessas duas maneiras. Não me preocupa em nada, nenhuma situação, a não ser o primeiro tempo, a maneira como entramos para jogar, fugindo das nossas características. Isso sim é que me preocupa, porque todos os tempos de partidas em que nós não atuamos próximos, com troca de passe, com compactação, nós tivemos as mesmas dificuldades e parece que não se aprende. A cada rodada, passando 1, 2 ou 3, de repente, meio tempo, você acaba atuando dessa forma e é um preço que nós estamos pagando porque acabamos sendo penalizados em todas elas, coincidentemente, tomando gols. Bem, tá este, portanto, o técnico Dorival Júnior. No próximo domingo, o São Paulo vai tentar retomar o caminho das vitórias diante do Botafogo às 17 horas no estádio do Pacaembu. Essas são as informações do São Paulo. Eu fico por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, pioneiro como sempre, criou a cooperativa Coopernap e conseguiu transformá-la numa instituição financeira. Assim, tem cartão de crédito, talão de cheque, débito automático em conta corrente, empréstimos os mais variados, inclusive o empréstimo consignado, mas com taxas bem diferenciadas, muito mais baixas que as de mercado, notadamente se comparadas às bancárias. Ampliou seu leque de serviços oferecidos, como, por exemplo, seguro de vida para associados até 85 anos de idade. Isso que você ouviu, 85 anos de idade. Seguro residência, veículos, etc. Mas, para ser sócio da cooperativa, você precisa ser sócio do sindicato. Peça informações pelo telefone 3293-7500. Vou repetir, 3293-7500. Ou passe na sede do sindicato, Rua do Carmo 171, pertinho do Poupa Tempo Sé. Você também pode obter essas informações pelos sites www.sindicatodosaposentados.org.br. Sindicato dos Aposentados é tudo junto.org.br. Ou então www.coopernap.org.br. Coopernap é com 2 Os e I no final. coopernap.org.br. A farmácia de manipulação Galo de Ouro é a mais procurada pela classe médica e por seus clientes pela sua qualidade e honestidade na elaboração e manipulação de produtos nacionais importados. Torne-se um cliente Galo de Ouro. Rua dos Timbiras, 601, São Paulo. Telefone 3222-2235. E Avenida Marechal Tito, 159, São Miguel Paulista. Telefone 2297-4647. Para mais informações, acesse nosso site www.farmaciagalodeouro.com.br. Santos! Santos! Gol! Agora quem dá bola é o Santos.
7 horas e 48 minutos, vamos falar do Santos Futebol Clube, em nome da C4, transmissões automáticas para o seu veículo. Alô, José Carlos Gomes, passarinho, melhor repórter da Baixada, e as informações do Peixe, que joga logo mais contra o Bahia. Tudo ok, Pássaro? Ok, um abraço, tudo bem? Em nome da C4, chegamos com as principais informações sobre o Santos, que joga logo mais, 9 da noite, diante do Bahia, em Salvador, com a arbitragem de Sandro Meira Ritt, delegação do Peixe, que voou direto de Chapecó, Santa Catarina, para Salvador, na Bahia, e sequer passou aqui por Santos. Apenas o Caju retornou porque, contundido, não pôde jogar em Chapecó, já foi submetido a exames, nada grave, e o lateral espera ficar à disposição de Elano Blumer para o jogo do próximo domingo diante do Grêmio. O Santos, que está na luta pelo vice-campeonato brasileiro, devido à premiação, não tem mais chance de conquistar o título, fatura liquidada, como sabemos, e por isso mesmo a verdade é que a equipe do Peixe pensa em reabilitação depois da péssima apresentação em Chapecó, quando o time foi derrotado por 2-0. O Elano mudou o time em função da ausência do Caju, e como não contava com o Bruno Henrique suspenso, naquele jogo ele optou por escalar 3 volantes, Renato, Alisson e Matheus Jesus. E o Vitor Ferraz foi improvisado na lateral esquerda, ele que tinha chance até de começar a partida de segunda-feira no meio de campo. A nova escalação não deu certo, o Santos foi derrotado facilmente, poderia até ter sofrido uma goleada, e por isso, para o confronto diante do Bahia, a tendência é que Elano escale 3 atacantes mesmo, porque conta com o retorno do Bruno Henrique, que havia cumprido suspensão contra a Chapecoense. O Matheus Jesus deverá ficar no banco de reservas. Outro jogador que retorna ao time, o David Braz. Com isso, o provável Santos para encarar o Bahia, Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Vitor Ferraz, ou Jean Mota, Alisson, Renato e Lucas Lima, Bruno Henrique, Arthur Gomes e Ricardo Oliveira. O Elano, já sabemos, não será o treinador na próxima temporada, independentemente do novo presidente. Haverá eleição no dia 9 de dezembro. José Carlos Pérez já inscreveu a sua chapa, chapa 1, chapa de oposição, sendo que mais 2 oposicionistas também deverão participar do pleito. Andrés Rueda e Nabil Casnadar, além do candidato da situação, Modesto Roma Júnior. Mas Modesto já avisou, e também o outro presidente, caso seja eleito, deverá adotar a mesma postura. Como Elano precisará participar de alguns cursos para obter a licença A como técnico de futebol e posteriormente a Pro para poder trabalhar até em jogos de Taça Libertadores da América a partir de 2019 em diante. Principalmente em nível nacional será exigido o certificado nível A para treinadores de futebol. Em função disso, o Elano então terá de se ausentar durante um período do trabalho do Santos Futebol Clube, devidamente liberado pela diretoria. O Santos, que conta com 3 auxiliares técnicos, além do Elano, o Marcelo Fernandes, que já foi inclusive treinador e conquistou título com o Santos em 2015 no Campeonato Paulista, e o Serginho Chulapa, que nos anos 90 também dirigiu o Santos em algumas oportunidades. O novo treinador ainda não está definido, mas o que sabemos é que vai acontecer uma grande mudança na base, com a chegada do David, ex-atacante do Santos Futebol Clube, e que já conversou com a diretoria do Santos e deverá assumir o comando da base santista, a base que neste ano não conseguiu chegar a várias finais, apenas no Sub-11. Vai disputar o título contra o Palmeiras depois de ter vencido o Noroeste por 2-0 em Santos no final de semana. Nas demais categorias, o Santos foi eliminado precocemente e por isso muitas críticas ao trabalho no departamento amador do Alvinegro da Vila Belmiro. Por falar em base, Campeonato Brasileiro de Aspirantes, aí sim o Santos ontem venceu o Atlético Mineiro por 2-0 em Nova Serrana e vai para a fase semifinal da competição até agora, com 4 jogos e 4 apresentações em que o time não sofreu uma derrota sequer. Mas é exceção, principalmente nesta temporada de muitas críticas. Em relação aos demais clubes da cidade, o Roberto Campos, que é um grande ouvinte nosso,
sempre pede, viu, Jairo? Por isso eu vou abrir espaço para registrar que o Jabaquara Atlético Clube completou ontem 103 anos de vida. O Jabuca, que participa da 4ª divisão do futebol paulista, e a Associação Atlética Portuguesa, na segunda-feira, vai chegar ao seu centenário. Inclusive, um documentário muito legal, que nós já tivemos acesso e assistimos na exibição para convidados, produzido pelo Guilherme Nascimento, mostra em 1 hora e 20 minutos os 100 anos da Associação Atlética Portuguesa, os principais fatos. Um documentário muito bacana, parabéns ao Guilherme, e a partir da próxima semana este documentário será exibido também no Museu da Imagem e do Som, aqui em Santos, para quem quiser prestigiar. A Portuguesa, que vai disputar a Série A3. Mais uma vez, a Briosa não subiu neste ano, mas não caiu. Realizou até uma campanha boa, dentro das possibilidades, e com o novo presidente agora, o Anderson Coelho, mas o treinador não está definido. As principais informações sobre o futebol aqui da região, especialmente o Santos, que joga logo mais, hein? Contra o Bahia, 9 da noite em Salvador. É isso aí. Eu volto amanhã, em nome da C4, ok? Valeu. Tchau, pessoal. Onde é que está escrito que a idade tem que ser um limite para as realizações? Que mais aniversários significam menos projetos? Quem falou que sonhos têm prazo de validade? A Prevent Senior sempre acreditou que limite é a gente que faz. E criou o único plano de saúde realmente especializado para os mais vividos do país, mostrando que dá para substituir burocracia por gestão e tecnologia, provando que atendimento eficaz não tem que ser frio e distante. Inovando sempre. Porque se tem uma coisa que a idade ensina pra gente, é que limites foram feitos para serem superados. Prevent Senior, o primeiro e único plano de saúde pensado para o adulto mais. Para maiores informações, acesse preventsenior.com.br ou consulte o seu corretor. ANS 302147. A Romag Veículos é uma das mais tradicionais lojas de automóveis da capital. Fica na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhanha-Melo, 4194, Zona Leste de São Paulo. Telefone 2346-5656, 2346-5656. E a Romag Veículos está comemorando 35 anos e leva a festa até o final do ano. E quem ganha o presente é você. Taxas a partir de 0,99% ao mês. Primeira parcela para 45 dias. O carro que você quer, do jeitinho que você quer e imagina, está lá na Romag Veículos. Se não estiver, você fala com o Jairo Romagnoli, fala com os filhos dele, o Tiago e o Diego, que eles vão arrumar o carro que você quer. Romag Veículos, 35 anos de tradição, cortesia, eficiência e credibilidade no mercado de automóveis aqui de São Paulo. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, já sem chances de título, logo mais às 20 horas, contra o time do Sport. Técnico Alberto Valentim fecha treinos, faz mistério, mas o Palmeiras, em jogo que tem a arbitragem de Rafael Trace, do Paraná, deverá ter Fernando Praz, Tite, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos, Felipe Melo, Jean, Moisés, Keno, Dudu e Daverson. Palmeiras na terceira posição com 57 pontos. Mesmo se vencer, não alcança o Grêmio, que é vice-líder, para nos 60, mas ainda com chances, já que tem um confronto direto ali entre Santos e Grêmio na próxima rodada. O Palmeiras tem a chance ainda de beliscar o vice-campeonato brasileiro. 20 horas, portanto, no Allianz Parque, o Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, buscando mais uma vitória na competição nacional. Falando um pouco sobre Peru e Nova Zelândia, o Peru volta à Copa do Mundo depois de 36 anos, desde 1982. O Peru não joga um Mundial. Ontem venceu a Nova Zelândia por 2-0. Na verdade, foi nessa madrugada aqui para nós. No Brasil, 2-0. Farfã e Ramos fizeram os gols. Uma festa maravilhosa em Lima. O técnico Ricardo Gareca, ex-treinador do Palmeiras, portanto, leva a seleção peruana para a Copa do Mundo da Rússia. Então, longas eliminatórias nós tivemos, mas estão definidas as 32 seleções da Copa
e teremos o sorteio no dia 1º de dezembro. 5 participantes da América do Sul, 14 seleções da Europa, 5 da Ásia, 5 da África e 3 das Américas Central e do Norte. Ano que vem é ano de Copa do Mundo. 7h58, nós vamos ficando por aqui, não é hora de esporte. Eu agradeço o carinho da sua audiência. Na mesa de som e na técnica central, Gerson Lima. Na coordenação dos operadores, o Serginho Souza. E na gerência administrativa da Rádio Trianon, o Ricardo Gomes Araújo. Um forte abraço a você, ouvinte Trianon. Muito obrigado mais uma vez. Amanhã estaremos de volta a partir das 7 da manhã, não é hora de esporte. E nós vamos ficando por aqui com mais uma homenagem ao heptacampeão brasileiro. E o segundo gol do Corinthians, mais um de Jô. Parabéns, Corinthians! Parabéns, torcedor corintiano, pelo título. Até amanhã! E vem Corinthians, atenção, cruzamento, pintou na trave, e Jô de cabeça, é gol! Na base da garra, na luta, na determinação. Você é o símbolo da sua torcida, você é o símbolo da sua nação toda aguerrida, sua nação que nunca desiste, sua nação que te ama. Jô, o símbolo dessa nação. Jô é o êxito do gol, o ressurgimento do craque. Jô, camisa número 7. O Corinthians em 5 minutos vira o jogo. Sem freio, Jô. A Fiel agradece, a Fiel te ama. O ressurgimento de um artilheiro. Jô, Corinthians rumo ao 7º título. Corinthians 2-1 Albergaria. Trianon AM. Termina aqui É Hora de Esporte, um programa que fala tudo de todos os esportes. Os principais destaques do dia você ouve agora com José Luiz Filho.